Se você é o tipo de pessoa que quando fala em planejamento anual, você fica até com receio, você não sabe nem por onde começar, você fica perdida e acaba não fazendo, então fica aqui comigo nesse vídeo, que nesse vídeo eu vou descomplicar totalmente o seu planejamento e vou te mostrar como você vai fazer o seu planejamento anual em 3 passos super práticos. Antes da gente começar, se inscreve aqui no canal para você ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo meu aqui no canal no YouTube e deixa o seu like, deixa o seu joinha para você me ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube para você, beleza? Então vamos lá? Bom, deixa eu te contar um pouquinho sobre a minha história e como é que eu cheguei até começar a fazer um planejamento super simples que eu vou te ensinar agora. O primeiro ano do meu negócio foi no estilo deixa a vida me levar. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu era completamente desorganizada. Na verdade, eu nem sabia que eu era desorganizada. Hoje, né, depois de ter estudado muito, depois de ter ajudado milhares de profissionais através dos meus cursos e treinamentos, eu vejo o quanto eu era desorganizada e quanto eu era também amadora lá, há uns 6 anos atrás, lá, quando eu tinha uns 5 anos de formada. Até já não era nem tão recém-formada assim, né? Mas eu continuava cometendo muitos erros. E o primeiro ano do meu negócio foi nesse sentido, tá? Eu não tinha planejamento e eu vivia no estilo o que vier é lucro, né? Só que a gente viver nesse estilo é muito perigoso. Primeiro, que a gente acaba se contentando com qualquer coisa de verdade mesmo. E isso não é bom, porque isso não faz a gente crescer e a gente vive uma vida profissional abaixo do que a gente é capaz. A gente acaba atendendo menos pacientes do que a gente é capaz de atender, do que a gente poderia atender. A gente acaba ganhando menos do que a gente é capacitado tecnicamente para ganhar, e isso vai causando muita frustração, vai desmotivando a gente, muitas vezes a gente não sabe nem por que isso vai acontecendo. No final do ano de 2013, eu comecei a analisar os meus resultados e eu pensei numa coisa, tá? Bom, se eu começar a planejar o próximo ano hoje, né? 2013 foi um ano bem legal no meu negócio. E se eu começasse a planejar o ano de 2014 melhor? E se eu definisse as metas do meu negócio, definisse as ações que eu iria tomar para a realização de cada objetivo, eu traçasse planos para cada mês, eu saber exatamente o que eu faria em cada mês de 2014. Será que isso seria melhor para o meu negócio? Será que isso facilitaria a minha vida? Será que isso seria capaz de me proporcionar resultados ainda melhores? E aí eu fiz isso no final do ano de 2013. E sabe o que aconteceu? Todos os meses de 2014 foram muito superiores ao ano de 2013. E então eu vi o quanto era importante eu ter essa organização, esse planejamento e, claro, eu me planejar com antecedência, né? Porque não adianta muitas vezes a gente querer começar a planejar o ano em novembro, né? Novembro, a gente querer planejar o ano em dezembro e querer, né, consertar tudo que aconteceu no ano. Planejamento, a gente tem que começar via de regra no ano anterior, mas se a gente começa até o primeiro trimestre, vai super bem também, porque a gente ainda tem bastante tempo pra gente trabalhar e a gente conseguir ter resultados. Então, se você não fez o seu planejamento, não fica descabelado, tá? Até o final do primeiro trimestre dá super tempo, ainda tem uma janela de oportunidade que você pode trabalhar, fazer o seu planejamento super massa para você conseguir ter resultados melhores no mesmo ano, tá bom? E assim como eu fiz no início do meu negócio, muitas pessoas, elas não conhecem o caminho que devem seguir. Eu paro e pergunto para os profissionais que me seguem no Instagram, no Facebook, né? E aí eu vejo, cara, você faz planejamento? Eu sempre faço enquete lá nos stories do meu Instagram. E aí eu pergunto às pessoas, vocês fazem planejamento? As pessoas, vias de regra, elas empurram o planejamento. Elas não fazem planejamento. Por 2 motivos. Primeiro, porque elas não sabem fazer. E segundo, porque elas não sabem a importância. E muitas vezes, né, às vezes até pessoas tipo assim, pra que eu vou fazer planejamento se eu já tenho muitos pacientes? Mas se você não fizer esse planejamento, será que você vai conseguir entregar qualidade para esses muitos pacientes que você atende? Será que você consegue manter o seu ritmo? Ou você não quer mais crescer profissionalmente, você não quer consolidar, né, você não quer se consolidar como referência profissional, você não quer abrir vantagem levando o seu nome, conseguindo atender cada vez mais pessoas. Então é muito importante a gente trabalhar com planejamento.
E aí é o seguinte, eu sempre gosto de perguntar para as pessoas, você entraria em um ônibus sem saber o destino? Se você quer ir para Fortaleza, você não pode entrar num ônibus que está indo para Porto Alegre. São lugares completamente diferentes. Então, se você não sabe onde você quer chegar, você não sabe qual é o seu destino final, como você quer estar no final do ano, você está embarcando no ônibus sem saber para onde esse ônibus está indo. E aí o que acontece? O risco de esse ônibus estar indo para um lugar que você não vai gostar, um lugar que você não queria ir, um lugar que é perigoso, um lugar que muitas vezes você não vai saber como você voltar, é grande. Então, gente, a gente não pode fazer isso com a nossa carreira profissional, com o nosso negócio, tá bom? Então, planejamento tem que ser feito, beleza? Repete aí comigo, planejamento tem que ser feito. Repete de novo, planejamento tem que ser feito. Então, quando a gente tem clareza de onde a gente quer chegar, duas coisas acontecem, tá? A gente começa a buscar alternativas para atingir os objetivos, tá? Então, a gente ativa nosso sistema reticular e a gente começa a pensar como eu vou atingir o meu objetivo. Então, se eu tenho um objetivo, se você traçou um objetivo de você finalizar o ano com 100 pacientes, você só vai ficar pensando nisso. Você vai ativar o seu sistema reticular e você só vai ficar pensando como eu vou fazer para chegar ao final do ano com 100 pacientes. Você não vai se contentar com menos que isso, porque é o seu objetivo, é o que você traçou, é o que você quer, é o que você merece alcançar, tá? E aí o nosso cérebro, ele se concentra em arrumar meios de atingir os objetivos. Como eu falei, a gente ativa o sistema reticular, isso é cientificamente comprovado, e a gente passa a ver aquilo com muito mais clareza, com muito mais frequência. Então, quando a gente tem clareza dos nossos objetivos, das nossas metas, a gente também começa a pensar nisso com muito mais frequência, a gente se empenha mais. Por isso que muitas vezes os profissionais, eles se desmotivam, porque eles não têm objetivos, eles não têm metas, eles não trabalham com planejamento, eles não sabem onde eles querem chegar, eles não têm plano de carreira, eles não têm plano de negócio, eles não sabem nada. Então, eles estão num ônibus para qualquer destino e eu não quero que isso aconteça com você, tá? Então, vamos lá. Qual é a primeira coisa que eu faço? A primeira coisa que eu faço é definir com clareza as minhas metas, tá? Saber exatamente onde eu quero chegar. Então, eu estipulo 2 a 3 metas, tá? Não mais do que isso. Por que não mais do que isso? Porque se você coloca muita meta, você vai se perder. Já teve um ano que eu tracei 13 metas. Sabe quantas eu cumpri? 3. As outras 10 não foram cumpridas, tá? Não foram cumpridas no sentido que, eu abandonei, eu não consegui, foi muita coisa. Então, no máximo 3 metas, porque mais do que isso é demais. Você vai ficar sobrecarregado e isso vai acabar te prejudicando. Então, eu aconselho que você tenha apenas 3 metas, tá bom? E agora eu vou falar pra você os 3 passos práticos que você vai fazer. Primeiro passo do seu planejamento. Você vai dividir o ano em 4 trimestres, tá? O primeiro trimestre vai englobar janeiro, fevereiro, março. O segundo, abril, maio e junho. O terceiro, julho, agosto, setembro. E o quarto trimestre, outubro, novembro e dezembro, tá? E aí, com isso, você vai aprender a entender o seu ano. Você vai ver que o ano, ele não se comporta igual nos 4 trimestres. Por exemplo, janeiro, fevereiro e março são meses muito fortes para mim. São meses onde eu tenho um pico de faturamento, tá? Janeiro, fevereiro e março, entrada de novos pacientes, adesão maior dos pacientes, novos tratamentos, né? Pacientes retornando, pacientes querendo fazer mais serviços. Então, janeiro, fevereiro, março é um trimestre, onde eu tenho um faturamento muito alto, tá? E é o meu melhor trimestre no ano, tá? E abril, maio e junho, ele é um pouco menor do que o primeiro trimestre. O terceiro trimestre, ele acompanha um pouquinho o segundo e eu tenho um novo pico ali a partir de setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, com o meu histórico, eu consigo entender o meu ano. Isso só é possível porque eu tenho dados no meu negócio, eu acompanho ano a ano, então eu consigo ver com clareza onde está os meus pontos fortes, né? O meu trimestre forte e os trimestres onde, digamos, ele não é tão forte assim. Então eu consigo entender a minha sazonalidade, como funciona no meu caso, que pode ser completamente diferente do seu. Por isso que você tem que ter o seu histórico e você não pode se basear no que
fulano tem no negócio dele, ciclano disse, tá? Concentra no seu negócio, por isso que é muito importante você ter os seus dados super bem organizados. O segundo passo é você definir as suas metas por trimestre, tá? Então vamos lá, alguns exemplos de metas que você pode ter. Você pode definir as suas metas por números de clientes. Então vamos lá, quantos clientes eu quero no primeiro trimestre? Quantos novos clientes eu quero no segundo trimestre, no terceiro, no quarto? Aí, por que é importante a gente fazer o primeiro passo e agora o segundo? Por quê? Vou dar o exemplo do meu caso, tá? Sabendo que o meu primeiro trimestre é o mais forte, obviamente que meu primeiro trimestre vai ter um número maior de clientes do que o segundo trimestre. Então, com base no meu histórico, eu consigo distribuir esse número de clientes que eu quero ao longo dos 4 trimestres. Então, eu sei que o primeiro e o quarto trimestre vão ter número de clientes maiores do que o segundo e o terceiro, tá? Por quê? Porque é assim que funciona o meu negócio. Então, eu vou distribuindo isso. Você pode definir as suas metas por faturamento também. Quanto eu quero faturar no primeiro trimestre, no segundo, no terceiro, no quarto. Quanto eu quero de lucro, né? Você pode, às vezes, querer otimizar o seu lucro e não aumentar o seu faturamento. Quanto você quer, por exemplo, se você tem cancelamento muito alto, tá? Então eu quero reduzir a minha taxa de cancelamento em 20% no primeiro trimestre, em 15% no segundo trimestre. É outra métrica, né, que você pode utilizar também para traçar a sua meta. Taxa de renovação. Galera que trabalha com serviço de recorrência, o Pilates, por exemplo. Eu quero que 60% dos meus pacientes do Pilates, eles renovem no segundo trimestre, 80% no terceiro trimestre, 70% no quarto trimestre. Aí tem que tomar atenção, porque o quarto trimestre é um mês ali de férias, dezembro, né? Então eu já penso nisso para traçar a minha meta também, né? Ou outros índices que podem te levar a quantificar a sua meta. Importante, a meta ela precisa ter um número, tá? Tá vendo aqui que o ponto em comum é que todas elas têm um número? Então eu consigo mensurar número de clientes, eu consigo mensurar faturamento, eu consigo mensurar lucro, eu consigo mensurar taxa de cancelamento, taxa de renovação. Então é muito importante que a sua meta ela tenha número. Por quê? Porque o número ele vai te dizer se você tá perto, se você tá longe, se você atingiu ou se você não atingiu. Então a meta ela precisa ser quantificável, ela precisa ser mensurável. Então eu recomendo que você coloque um número na sua meta, tá? Não é um número aleatório, tá bom? Então assim, o número de clientes é o que eu expliquei aqui pra vocês. Eu vou distribuindo com base no meu histórico, tá certo? Bom, e o terceiro passo é o seu plano de ação. Então primeiro, eu vou dividir o ano em 4 trimestres, eu vou definir as minhas metas por trimestres, né? As minhas metas, elas precisam ser mensuráveis também, tá? Para eu conseguir quantificar, auditar as minhas metas, né? Ver se eu tô perto, se eu tô longe, se eu bati ou se eu não bati as minhas metas. E agora eu vou pro plano de ação. Como você vai atingir as suas metas? Opa, vamos lá então. Então aqui é o seguinte, tá? Quais são as ações necessárias para cada uma das minhas metas definidas, tá? Então vamos lá, eu tenho primeiro o meu plano macro, né? Então eu quero um número de pacientes, eu quero chegar ao número de pacientes no final do ano. Então vamos lá, eu quero chegar a 100 pacientes no final do ano. Então eu posso dividir os 100 por 4 trimestres, que dá 25 pacientes por trimestre. Se eu sei que o meu primeiro trimestre ele é mais forte, aí eu venho pro plano micro. Então o plano anual, ele divide certinho tudo, tá? Então vamos supor, eu quero finalizar o meu ano com 100 pacientes. Então, eu quero ter 100 pacientes na minha clínica. Então se eu dividir 100 por 4, dá 25 por trimestre. Então esse é o meu plano macro, tá? O meu objetivo macro é chegar ao final do ano com 100 pacientes. Aí eu venho pro micro. O micro, ele é mais detalhado. Então o micro, ele vai entrar o temporal e o detalhamento. Então, o que eu tenho que fazer, né? Aí eu, como eu expliquei para vocês anteriormente, eu vou distribuindo. Se eu sei que o meu primeiro trimestre é mais forte, então não vou colocar 25, eu posso botar 35, 40. Por quê? Porque eu tenho já uma força no primeiro trimestre. Aí eu vou colocar isso. Então, eu vou lá colocar, vamos supor que eu coloque 40 por trimestre. Então, deixa eu só dividir aqui, 40 por 3.
Então eu preciso de 13,3, então eu sempre aumento, tá? Eu vou arredondar para cima, eu vou botar 14 pacientes por mês. Então eu preciso de 14 pacientes em janeiro, 14 pacientes em fevereiro, 14 pacientes em março, tá? E aí você pode dividir 14 por 4, 14 por 4, que vai dar 3,5. Então eu coloco 4 pacientes por semana. Então eu preciso de 4 pacientes por semana para bater a minha meta no trimestre. Aí eu vou detalhar, tá bom? O que eu preciso fazer, né? Onde eu vou atuar para eu conseguir esses 4 pacientes por semana? Quando eu vou fazer as ações para trazer esses 4 pacientes por semana para mim? Como é que eu vou fazer as ações que vão trazer esses 4 pacientes para mim? Aí no detalhamento você vai escrevendo tudo que você vai fazer, tá? No detalhamento, como o nome diz, você vai detalhando as ações que você vai tomar para você bater a sua meta. Tá vendo que fica muito mais fácil da gente trabalhar, da gente entender quando a gente tem uma meta e um direcionamento? Porque se a gente não faz esse planejamento, a gente fica perdido. A gente fica perdido, assim, tipo, o que vier é lucro, né? Mas agora eu sei que eu tenho que batalhar por 4 pacientes por semana no meu primeiro trimestre, entende? Então isso me força a ir atrás, isso ativa coisas aqui, né, cientificamente comprovado dentro do meu cérebro que vão me forçar a trabalhar para atingir esse objetivo. E aí, no detalhamento também, e aí eu sempre coloco, quais são os problemas que você pode enfrentar? Tá, quais são os problemas que eu posso enfrentar no primeiro trimestre? Será que tem alguma coisa que pode me atrapalhar? Eu vou e escrevo. Quais são os recursos e estratégias que eu posso contar, né? Por exemplo, lá antigamente era muito pouco. Agora hoje, se eu for responder essa pergunta aqui, pra mim hoje é muito fácil. Por quê? Com a bagagem, com o conhecimento que eu tenho hoje, pra mim já é mais fácil. Então sempre quando a gente vai estudando, a gente vai se capacitando, a gente vai entendendo mais, vai ficando cada vez mais fácil. Por isso que a gente também tem que se dedicar a entender sobre outras coisas que vão ser capazes de complementar o nosso trabalho e fazer com que ele seja mais próspero, que a gente tenha mais recursos, mais estratégias que vão proporcionar que a gente tenha resultados melhores. Aí aqui eu escrevo quais são os recursos e estratégias que eu posso contar, o que eu posso fazer para trazer esses 4 pacientes por semana, né, para conseguir não só trazer, né, porque o paciente não é só trazer, eu tenho que fechar o paciente também, né? Então assim, o que eu posso fazer, né, quais são os recursos, quais são as estratégias que eu tenho para conseguir fechar 4 pacientes por semana. Aí eu vou detalhando, tá? Então, é importante também eu entender que as estratégias e recursos, tá? Eles também são variáveis de acordo com o trimestre. Por quê? Porque se eu sei que o meu trimestre é muito forte, tá? Eu posso fazer mais coisas para conseguir otimizar. Então, assim, eu aproveito muito quando o meu trimestre é forte para conseguir extrair o máximo possível. Eu não faço o contrário. Muitas vezes a gente faz o contrário, né? Tipo assim, Lu, mas por que você investe no primeiro trimestre, né? Por que você concentra ações e estratégias no primeiro trimestre se você já sabe que é forte? Porque eu tenho que tirar o máximo dali. Por quê? Porque o mês que é mais fraco pode ser mais fraco ainda no meu ano. Então, assim, eu prefiro garantir o máximo que eu posso quando eu tô em alta, né? Quando eu sei que onde tá a minha força, para que com um período de baixa, né? Tipo, eu não esteja com a corda ali no pescoço. Então eu prefiro garantir, tá? Para eu ficar tranquila. Eu gosto sempre de ficar tranquila, tá? Eu aconselho que você também goste de ficar tranquila. Então, quando a gente está em alta, é aí que a gente tem que garantir. É aí que está a nossa maior vantagem competitiva. Então hoje, se tá tudo bem para você, se você tem muito paciente, cara, garante a tua vantagem competitiva, tira o máximo proveito disso, aprende mais coisas. O conselho que eu posso te dar de verdade, aprende, vai estudar mais para você potencializar isso. Por quê? Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer depois, tá? Tô rogando praga não, mas é que a vida é cíclica mesmo, a gente não tá sempre em alta, né? Então a gente precisa estar constantemente se reinventando, a gente precisa estar em constante aprendizado pra gente aprender as coisas, pra gente ter, né, sempre uma reserva pra gente não ficar preocupado depois desesperado. Pelo menos eu gosto de estar sempre assim, beleza? Então, se você vai fazer o seu planejamento, comenta com um sim aqui embaixo, quero ver você fazendo o seu planejamento, espero que você tenha gostado, faz o planejamento, é simples, detalha, se você tem pouco recurso, pouca estratégia, trabalha com o que você tem e se dedica para você aprender e não esquece que eu tô aqui para te ajudar também, tá certo? E aí a gente se vê no próximo vídeo, se inscreve aqui no canal para você ser notificado sempre que tiver um vídeo novo meu aqui no canal do YouTube, deixa o seu like para eu continuar produzindo conteúdo
conteúdo pra você, é uma forma de você falar pro YouTube assim, cara, eu gosto muito do vídeo da Lu, eu quero que ela continue, então deixa seu like, recomenda o meu canal também pros seus amigos, bora fazer as pessoas se desenvolverem também profissionalmente, essa classe da área da saúde, a gente precisa se ajudar mais e fazer a nossa missão, né, espalhar a saúde para as pessoas muito maior, tá certo? Super beijo, bora fazer o planejamento, bora planejar e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!